Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta nossa aula vamos aprender aqui um assunto bem interessante e muito importante, onde ele trata do par ordenado. O que na verdade é um par ordenado? Pelo português mais claro, se eu tenho um par, eu tenho dois elementos. Nesse caso, nós temos dois valores numéricos, certo? E esses valores numéricos, eles são separados por vírgula ou ponto e vírgula, dependendo da sua composição. Além disso, eles são separados também, são inclusos, aliás, dentro de dois parênteses, tá bom? Então, nós temos aqui o seguinte: quando a gente vai pegar o par ordenado e associá-lo a um ponto P qualquer, esse par ordenado possui duas nomenclaturas bem interessantes. Uma delas é a abscissa, a outra delas é a ordenada. Como é que a gente faz para identificar o que é abscissa e o que é ordenada? Simples. Nós temos aqui essa figura aqui embaixo, onde essa figura ela nos representa um elemento chamado plano cartesiano. O que é o plano cartesiano? Na verdade, são essas duas retas que elas estão se cruzando, certo? De forma perpendicular. O que isso quer dizer? Quer dizer que, ao se cruzarem, elas formam 90 graus entre si. E aí, pessoal, nós temos dois eixos. O eixo da horizontal, ele é chamado de eixo X, mas o seu nome é eixo das abscissas, como está aqui do lado. O eixo Y, que é o eixo vertical, é também chamado de eixo das ordenadas. Por que é importante você analisar e, de repente, também compreender essas duas nomenclaturas? Porque você pode ter, de repente, numa leitura ou até mesmo na cobrança de uma atividade, você pode ter, de repente, lá, dizendo que o ponto pertence ao eixo X ou, de repente, o ponto pertence ao eixo das abscissas. Com isso, você consegue lembrar que eixo X e eixo das abscissas é a mesma coisa, ou seja, é referente ao mesmo elemento. Então, pessoal, ao analisarmos aqui o nosso desenho, tá? Verificamos que, ao traçarmos os dois eixos ou essas duas retas, nós dividimos aqui esse plano em 4 regiões diferentes, certo? E essas regiões, elas recebem também um nome especial. Verifique aqui comigo. Nós temos o primeiro quadrante, nós temos o segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Por que é chamado de quadrante? Ele vem de 4, ou seja, é dividido em 4 regiões, tá bom? Agora, o que na verdade é o par ordenado? O par ordenado, como eu lhes falei, vamos lá aqui, é um par de números na forma XY, beleza? Um par ordenado nada mais é do que um ponto. Então, esse par ordenado, na verdade, é como se fosse o endereço de um ponto. Quando você analisa um mapa cartográfico, quando você analisa, de repente, até mesmo no teu celular, no Google Maps, você verifica que eu quero ir para um certo local, uma pizzaria, um restaurante, não sei. E esse local, essa pizzaria ou esse restaurante, geralmente é identificado por um ponto. Então imagine que esse plano cartesiano é o mapa da cidade que você está. E aí esse ponto aqui, por exemplo, é um restaurante, esse aqui é um hospital, aqui é uma escola. Então esse par ordenado auxilia justamente nisso. Ele vai te indicar o endereço exato de onde está cada um desses locais que você quer, de repente, descobrir onde fica, tá? Uma outra possibilidade também de trabalhar o par ordenado é na resolução de um sistema de equações, tá legal? Então verifique que nós temos aqui algumas formas diferentes de trabalhar e algumas formas diferentes de analisar esse par ordenado. Outro detalhe bem interessante é o seguinte: você repara que aqui na definição nós temos o ponto ou par ordenado XY separado por vírgula. Aqui no nosso desenho, os 4 pares estão separados por ponto e vírgula. Professor, qual deles eu vou utilizar? Qualquer um deles, mas qual é a recomendação? Vamos supor que de repente você vai ter um valor numérico decimal. Por exemplo, assim, eu tenho um ponto onde nós temos 0,5, 0,2. Do jeito que eu estou analisando esse ponto e olhando aqui, eu estou vendo 3 vírgulas
e eu estou vendo os números 0, 5, 0, 2. Mas, quando você separa esses números por ponto e vírgula, reparem que a gente consegue agora verificar de uma forma bem mais clara que aqui desse lado é o número 0,5 e aqui desse lado é o número 0,2. Então, a única função da pontuação ponto e vírgula justamente é essa. É separar números decimais caso exista algum na composição desse par ordenado. Se não aparecer, pessoal, nenhum número decimal, a gente utiliza apenas a vírgula, até porque fica muito mais fácil de analisar que nós temos ali dois números naturais ou dois números inteiros. Por exemplo, então, aqui eu tenho o ponto menos 3,2. Então, reparem que até poderia colocar o ponto e vírgula, mas não haveria tanta necessidade assim. Por quê? Porque como nós só temos aqui os dois valores numéricos e uma vírgula, fica bem fácil realmente identificar que esse ponto é formado pelos números menos 3 e 2. Bacana? Agora, como é que a gente faz para identificar esses pontos dentro do plano cartesiano? Nós temos algumas regrinhas bem básicas. A mais importante delas é o seguinte: independente dos valores numéricos, sempre você vai escrever primeiramente o valor numérico em relação ao eixo x, em relação ao eixo horizontal. E depois, você vai escrever esse mesmo valor numérico em relação ao eixo y, que é o eixo vertical. Então, imagine a seguinte situação. Esse ponto de encontro aqui das duas retas é chamado de origem. Então, nós temos aqui a nossa origem, pois é a partir deles que nós iremos identificar a posição desse ponto. Então, olha lá, pessoal. O primeiro ponto aqui, aliás, o primeiro valor numérico dos pontos, repare que todos eles são em relação a x. Como assim? Em relação a esse eixo x, então, pessoal, reparem que a partir da origem, andando para a direita, nós temos todos e quaisquer valores positivos. A partir desse eixo, dessa origem, andando para a esquerda, nós temos todos e quaisquer valores negativos. Vamos agora analisar o eixo vertical, o eixo das ordenadas. A partir da origem, subindo, nós temos valores positivos. A partir dessa origem, descendo, eu tenho valores negativos. Gente, se vocês por algum acaso confundirem esquerda com direita, façam uma atividade bem interessante para que isso não aconteça. Por quê? Porque se você confundir a posição aqui dos eixos, você com toda certeza irá errar a sua questão ou irá confundir a posição do número. Então, imagina que você vai encontrar um amigo, olha, tu vem aqui no ponto menos 5 e 2. Aí tu coloca menos 5 para cá e 2 para cá. Já está errado. O cara já vai para outro caminho totalmente diferente, tá? Então, muito cuidado em relação a isso. A análise dos sinais em relação a cada um desses seus eixos. E aí, olha só, outra coisa muitíssimo importante. Todo e qualquer ponto pertencente ao primeiro quadrante, ele é positivo para x e positivo para y. Ou seja, eu poderia ter aqui o ponto 3 e 2, por exemplo. Repare que os valores são positivos para x e positivos para y. Até porque esse quadrante são os valores que estão à direita da origem e acima dela, tá bom? Todos e quaisquer pontos pertencentes ao segundo quadrante têm a seguinte composição: negativo para x e positivo para y. Por exemplo, então, eu poderia ter o ponto menos 3 e 2. É fácil analisar isso pelo seguinte motivo. A partir da origem, à esquerda dela, nós temos valores negativos. A partir da origem, acima dela, nós temos valores positivos. E essa região é a região que compõe o segundo quadrante. Perfeito? Terceiro quadrante já é o contrário. Eu tenho valores negativos para x e valores negativos para y. Então, analise o seguinte. Aqui eu poderia ter o seguinte ponto, ó.
menos 3 e menos 2. Então, todos e quaisquer valores, aliás, todos e quaisquer pontos, onde os seus valores são negativos para x e negativos para y, eles pertencem ao quarto quadrante. Finalmente, nós temos aqui a composição do ponto no quarto quadrante, onde ele é positivo para x e negativo para y. Uma análise bem rápida e bacana de você verificar se o que você está fazendo é correto é você analisar esses pontos, ou esses sinais, na verdade, na diagonal. Se eu tenho aqui a diagonal dos quadrantes ímpares, ou seja, primeiro e terceiro, verifique que os sinais são contrários. Aliás, são iguais para os seus pontos, os dois positivos ou os dois negativos. Se eu for fazer essa análise em relação aos quadrantes pares, segundo e quarto, reparem que os seus sinais são alternados. Negativo, positivo, positivo, negativo, tá? E outra coisa bem interessante é, analisando aqui este desenho, eu tenho a seguinte situação. Qualquer ponto que não pertença a nenhum desses eixos, ou seja, não pertença à cruz, não está em cima dela, ele tem valores x e y. Se um ponto qualquer ele pertencer a um dos eixos, nós temos duas situações diferentes. Se ele pertence ao eixo y, que é o eixo das ordenadas, que é o vertical, ele tem valor igual a 0 para x e qualquer valor que seja para y. Assim como também, se esse ponto ele pertence ao eixo horizontal, que nesse caso é o eixo x, o que acontece? O seu valor para y é igual a 0. E o valor para x, ele pode assumir qualquer valor numérico. Aqui eu coloquei x positivo, até porque esse ponto ele está à direita da origem. Se tivesse à esquerda, seria o ponto menos x e 0. A mesma ideia a gente utiliza aqui para o ponto P, 0y. 0y, pois ele está acima da origem. Se estivesse abaixo dela, seria 0i menos y. Ok, pessoal? Então, nesta nossa aula, nós aprendemos como identificar a composição de um par ordenado e também a sua localização no plano cartesiano. Lembrando que par ordenado possui dois valores. Um em relação a x, que é o eixo das abscissas, e o outro em relação a y, que é o eixo das ordenadas. E aí também eu te mostrei como esse plano cartesiano ele é separado em quadrantes e como a gente consegue identificar cada quadrante em relação à composição dos sinais dos seus elementos, ok? Então, muito obrigado e tchau.